Aí, pronto. Então, vamos lá. Começando no terceiro parágrafo, então, aqui da página 93. Lacan diz assim: enfatizei a diferença existente entre o eu do enunciado e o eu da enunciação. Isso ele fez na nossa aula anterior. Na aula anterior que a gente leu do Lacan, que a gente conversou aqui, ele faz essa diferenciação entre o eu do enunciado e o eu da enunciação, né? Então, para dizer, e ele vai continuar dizendo aqui, mas só para retomar, lembrem-se do sonho da filha do Freud, da Ana Freud, quando ela era bem pequenininha, 1 ano e meio, mais ou menos, né? 1 ano e 7 meses, mais ou menos, em que ela passa mal, e aí ela é proibida de comer naquele dia, porque ela vomita, uma coisa assim, daí proíbem ela de comer, e a babá dela diz que o problema tinha sido o morango que ela tinha comido. E aí ela tem um sonho, e o Freud escuta ela falando durante a noite. Ele escuta, então não é ela que conta. Ele escuta ela falando durante a noite. Ela fala Ana Freud, do jeitinho de criança, Ana Freud, uma coisa assim. Ana Freud, morango, morango, flan e pudim, uma coisa assim. E aí Lacan toma esse sonho como um sonho da nudez do desejo, só para retomar o que a gente estava falando, né? E aí, por que da nudez do desejo? Porque teve um interdito, não coma, ela ficou com vontade de comer e aí ela sonha com comida em seguida, né? Então, essa estrutura do desejo. E Lacan começa a fazer lá uma diferenciação do que é o sonho para a criança e o sonho para o adulto. E aí ele vai retomar isso aqui. E lá, então, ele diz que no nível do enunciado, que é o primeiro patamar do grafo, né? Então, isso que a gente fica dizendo, que eu disse várias vezes para vocês, que a Michelle Roman, lá nos vídeos dela, né, nas aulas dela, ela fala também que a gente não pode tomar o grafo do desejo pela via do desenvolvimento, né? Isso de primeiro isso, depois isso, que a gente não pode fazer isso. Mas Lacan faz isso aqui nesse momento. Eu não estou contrariando o que ela está dizendo, não. Eu acho que, no geral, não é para ser feito isso mesmo. Mas Lacan faz isso nesse momento para dizer, quando a gente é muito pequenininho, um bebezinho, ele ainda está no nível do enunciado, que é o eu como objeto. Então, é como se ele fosse um sujeito falado. Ele ainda não assume esse lugar do eu que fala, que é o eu da enunciação. Ele é o eu falado, tá? Então, só para a gente fazer essa retomada, aqui no último parágrafo dessa página, ele diz aqui, ó, no sonho da pequena Ana Freud, ele se anuncia nomeando-se no começo da mensagem do sonho. Indiquei-lhes que restava algo de ambíguo ali. Esse eu, como o eu da enunciação, é ou não é autenticado naquele momento? Dou a entender que ainda não. Olha só, então Freud diz, com 1 ano e 7 meses, esse eu da enunciação ainda não está autenticado. Desculpa, Lacan, né, está dizendo aqui. Dou a entender que ainda não, e que é isso que constitui a diferença que Freud nos apresenta como sendo a que distingue o desejo do sonho na criança do desejo no sonho do adulto, tá? Então, essa que é a diferença aqui para o Lacan. Lembrando que ele deu um exemplo, que ele vai retomar aqui, do Binet, que quando ele vai fazer os testes de inteligência lá, ele cita aquela frase: tenho 3 irmãos, uma criança dizendo, tenho 3 irmãos, Paul, Ernest e eu. Essa criança, ela ainda não está nesse patamar da enunciação, ela ainda está com essa coisa do enunciado, o eu como objeto, tá? Porque, veja, ela não se desconta. Tenho 3 irmãos, Paul, Ernest e eu. É preciso dar um passo importante para você conseguir estar nesse lugar do sujeito da enunciação, tá? Isso que a gente viu. Então, aqui na página 94. Na criança, algo ainda não está terminado, precipitado pela estrutura, ainda não se distinguiu na estrutura. No meio do parágrafo, parece que a dificuldade de distinguir o eu da enunciação do eu do enunciado persiste por muito tempo.
até se traduzir por esse tropeço diante do teste que o acaso e o fato do psicólogo fizeram Binet escolher sob a forma de tenho 3 irmãos, Paul, Ernest e eu, donde se conclui que o sujeito ainda não sabe se descontar. Pulando um parágrafo no próximo, Freud nos diz que o desejo do sonho no adulto é um desejo emprestado, que é a marca de um recalque. Recalque que, nesse nível, ele apresenta como sendo uma censura. Quando ele entra no mecanismo da censura, onde ele põe o acento, se não nas impossibilidades dessa censura? E é assim que ele nos mostra o que é uma censura. Era nisso que eu tentava fazer vocês deterem por um instante sua reflexão, manifestando-lhes o tipo de contradição interna que é de todo não dito no nível da enunciação. Isso é muito importante. Então, todo não dito no nível da enunciação traz um paradoxo, que é próprio do desejo, e a gente vai ver isso mais para frente. Quer dizer, a contradição interna que estrutura o eu não estou dizendo que, por exemplo, eu vou completar essa frase. Eu não estou dizendo que você é insuportável. Veja, eu digo que você é insuportável, mas antes eu digo, eu não estou dizendo o quê? É dessa ambiguidade que só quem está já no nível da enunciação consegue sustentar. E aí ele deu vários exemplos aqui atrás, né? Não sei se vocês lembram. Ele pegou até aqui das aventuras do Tintim. Ó, quem disser que o rei da Inglaterra é um babaca, terá a cabeça decepada. Quem disser, a pessoa que está dizendo isso, né? Quem disser que o rei da Inglaterra é um babaca, ó, eu como estou dizendo que ele é um babaca. Então veja que ambiguidade. Então todo não dito para Lacan, no nível da enunciação, no adulto, tem a ver com isso, tá? Com dizer, eu não estou dizendo que, é como se fosse uma estrutura aí. Eu não estou dizendo que gosto de você. Eu não estou dizendo que te odeio, né? Você nega, mas faz, mas fala, né? É isso que o Lacan está falando aqui, dizendo que Freud diz isso, né? Disse-lhes isso outro dia sob diversas formas humorísticas. Aquele que disser isto ou aquilo sobre este ou aquele personagem, cujas palavras têm de ser respeitadas e que não deve ser ofendido, terá de se haver comigo. Né? O que isso quer dizer, senão que, ao proferir essa tomada de partido, que é evidentemente irônica, vejo-me precisamente pronunciando o que não se deve dizer. Que é o xiste também, né? É dizer, a gente falou isso também no nosso último encontro, que é dizer o que não pode ser dito de um jeito que passe, né? Vamos dizer assim, de um jeito que o outro entenda aquilo como uma piada, como um riso, que aquilo cause riso ao invés de horror. O próprio Freud apontou amplamente a frequência com que o sonho toma essa via, a saber que no que ele articula como não devendo ser dito, reside justamente o que ele tem para dizer, e por onde passa o que é efetivamente dito no sonho. Então, olha que dica importante de interpretação. Toda vez que o sujeito coloca um não na frente do sonho, é para conseguir dizer, é para tentar burlar essa coisa do recalque, essa é a estrutura do não dito, né? Como esse, eu não estou dizendo que nos leva a algo ligado à estrutura mais profunda do significante, gostaria de me deter ainda um pouco nisso antes de dar outro passo, tá? Então aí Lacan vai fazer um adendo aqui para falar um pouco da negação, né? Aí ele vai dizer assim, no item 1, não é à toa que Freud, no artigo que dedica à denegação, faz dela o motor, situando-a na própria raiz da fase mais primitiva em que o sujeito se constitui como tal e que se constitui especialmente como inconsciente. Portanto, começa a se colocar para nós a questão da relação da denegação com a afirmação mais primitiva, isto é, com o acesso de um significante à dimensão do questionamento.
pois uma afirmação é isso. Ele vai desenvolver isso mais lá para frente, mas veja só, uma afirmação é o que permite o questionamento. Depois a gente não vai ser nessa aula que ele vai desenvolver, mas ele vai desenvolver mais lá para frente. Pulamos um parágrafo. Se me detenho na função do não, do eu não estou dizendo, je ne dis pas, eu não estou dizendo. Então, ele vai dizer aqui, ó, ele vai dizer que tem dois tipos de negação. A negação fora-clusiva e a negação fora-clusiva. Quem tá? Ah, tá. Não sei se tem alguém perguntando. É a negação fora-clusiva e depois a negação, eu já acho aqui. Mas, enfim. Então, veja só a estrutura dessa negação primeira aí, que é a fora-clusiva. Então, vamos lá. Se me detenho na função do não, no eu não estou dizendo, é porque acredito que esta seja a articulação essencial. Ao dizer que não o dizemos, nós precisamente dizemos. A coisa coloca em evidência, de certa forma, pelo absurdo, o que já indiquei como sendo a propriedade mais radical, pode-se dizer, do significante. Tá? Se vocês se lembram, já tentei levá-los pelos caminhos de uma imagem exemplar, que mostrava a relação existente entre o significante e uma certa espécie de índice ou de signo que chamei de rastro, que ele mesmo já leva em si e que é a marca de não sei que espécie de avesso da impressão do real. Falei de Robinson Crusoe. Eu vou falar Crusoe, mas não é assim, é Crusoe, né? Ao menos está assim lá no livro. Do Rastro do Passo de Sexta-feira. Gente, eu li esse livro há um tempo. Ele é gigante. E aí eu tenho as minhas anotações. Eu não encontrei esse lugar aqui, tá? Que o Sexta-feira. Então, eu não acho que é à toa que Lacan cita esse livro, porque esse livro é impressionante como o personagem, que é o Robson, ele vai no caminho do próprio desejo, né? E ele vai, eu não sei se outras pessoas já leram esse livro aqui. Ele vai no caminho do próprio desejo, contrariando mãe, contrariando pai, contrariando as pessoas que diziam pare com isso, os marujos, enfim. E o que era o desejo dele, né? A gente nunca sabe bem. O desejo ele não pode ser nomeado, né? Assim, o desejo do fulano é isso. Eu acho que a gente pode chegar a alguma coisa como uma bússola do nosso desejo, quando a gente está muito lá na frente da análise, né? Mas nomear por quê? Porque o desejo, ele não tem um objeto específico que vai satisfazê-lo, né? Então, mas para que o Robson ia? Ele queria viajar, ele queria conhecer o mundo. E aí ele tem as mais diversas aventuras, é um livro de 1600, e uma das aventuras é que o barco, o navio, naufraga e ele fica sozinho numa ilha por 28 anos, até que ele encontra, que ele salva um indígena que ia participar de um ritual de canibalismo como a vítima, ele salva essa pessoa e ele põe o nome dessa pessoa de Sexta-feira, porque ele salvou essa pessoa na sexta-feira. Aí ele dá esse nome. Então, eu não encontrei exatamente isso aqui lá no livro, essa passagem. Porque daí tem uma passagem que é o que eu encontrei de mais próximo disso, tem uma passagem em que ele, veja só, há 28 anos sozinho na ilha, 26 mais ou menos, uns 26 anos, que daí ele encontra, fica mais um tempo. 26 anos sozinho na ilha, de repente ele vê uma pegada humana. E aí ele fica desesperado, porque ele morria de medo dos selvagens, né? De quem ele chamava de selvagens por conta dos rituais canibais, né? E ele morria de medo e ele vê aquela pegada, e ele que era um homem livre até então naquela ilha, ele só pensa nisso, é bonito o jeito que ele fala, ele se torna prisioneiro desse pensamento de que tem alguém na ilha, aí ele pensa, não, mas será que talvez essa pegada seja minha? Aí ele volta lá, ele faz uma fortificação imensa, ele faz um monte me foge de armadilhas para ele, né, para ele ser salvo, assim, para ninguém pegá-lo, assim. E aí ele
Aí passa pela cabeça dele que talvez aquela pegada fosse dele. Aí ele volta lá, numa dificuldade imensa, põe o pé era muito maior que o dele. De pegada, é só isso que eu tenho de anotação desse livro. Então, eu não sei. E Lacan está falando uma outra coisa aqui, né? Então, vamos com Lacan, né? Mas ele diz assim, ó. Falei-lhes de Robson Crusoe e do rastro do passo de sexta-feira. Aquilo já é o significante? Eu lhes disse que o significante começa não no rastro, mas nisto, que apagam o rastro. No entanto, não é o rastro apagado que constitui o significante. O que inaugura o significante é o fato de que o rastro se coloca como possível de ser apagado. Em outras palavras, Robson Crusoe apaga o rastro do passo de sexta-feira, mas o que ele faz no seu lugar? Se quer conservar esse lugar do pé de sexta-feira, faz no mínimo uma cruz, ou seja, uma barra e outra barra sobre a primeira. E esse é o significante específico. Tá, então a cena lá do livro que eu consegui achar é essa. Tem uma pegada que não é do sexta-feira, por isso que não deve ser a mesma aqui, sei lá, que não é do sexta-feira, que é de alguém que desceu, mas que não é do sexta-feira. Ele fica aterrorizado com essa pegada. Então, Lacan pega, né, esse pedaço do livro, e como eu disse, eu não acho que é à toa, porque esse livro fala muito do desejo, do desejo da errância do desejo, e de continuar num caminho, mesmo sem saber por que está nesse caminho, né? Então, o livro fala muito disso. Mas então, vejam só, tem um rastro, Lacan falou, e o rastro ainda não é o significante, mas a possibilidade de ele ser apagado e de ser colocado uma cruz em cima dele para dizer, ali existiu alguma coisa, tem alguma coisa aqui. Vamos continuar lendo, que eu acho que vai ficar mais claro daí. O significante específico se apresenta ao mesmo tempo como suscetível de ser apagado e na própria operação do apagamento de subsistir como tal. Quero dizer que o significante já se apresenta dotado das propriedades características do não dito. Com a barra, anula esse significante, mas também o perpetua indefinidamente, inaugura a dimensão do significante como tal. Então, por que o rastro apagado ele está fazendo uma relação com o não dito? Porque o não dito, nessa estrutura que ele disse, é eu não estou dizendo o quê. Então, eu apago o dito, que é o que vem depois do que, com eu não estou dizendo. Né? Essa que é a estrutura do não dito para o Lacan. Tá? Fazer uma cruz é fazer o que, rigorosamente falando, não existe nenhuma forma de sinalização permitida ao animal. Né? Os animais deixam rastros, sim, deixam pegadas, mas eles não eles não tentam apagar as próprias pegadas e muito menos substituem a pegada por uma cruz ou qualquer outra coisa. Né? O homem, o que ele deixa atrás de si é um significante, é uma cruz, é uma barra enquanto barrada. A barra é recoberta por outra barra, estou na página 96 ali, ó, indicando como tal, ela está apagada. Essa função do não, na medida em que é o significante que anula a si mesmo, certamente merece por si só todo um longuíssimo desenvolvimento. E aí é aqui que ele vai falar desses dois tipos de não. E ele vai citar, então, o Eduardo Pichon, né, nesse texto, das palavras ao pensamento, e ele vai primeiro dizer que esse texto não é bom, que assim, que não é bom, não é um texto bom porque ele não desenvolve com precisão ou com consistência aquilo que ele se propõe, mas ele desenvolve outra coisa, que daí sim Lacan elogia, que é o quê? Ó? Em contrapartida, finalzinho da 96. Em contrapartida, mostrou-se um admirável observador dos usos da linguagem, o Pichon, tá? Ou seja, tinha um senso da matéria linguageira que fez com que ele tenha nos informado muito mais sobre as palavras do que sobre o pensamento.
Ele se deteve especialmente no uso da negação em francês e não pôde deixar de fazer uma descoberta que se articula na distinção que faz entre fora-oclusivo e discordancial. É isso que eu queria dizer para vocês. Então, tem dois tipos de negação. A negação fora-oclusiva e a negação discordancial, que isso Lacan pega lá do Pichon. Vou lhes dar um exemplo agora mesmo. Página 97. Tomemos uma frase como o il n'y a personne ici, que não tem ninguém aqui. É isso que significa. Isso, tá? Então, só para vocês entenderem, quem talvez não fale o francês ou não leia, né? Esse N apóstrofo Y tá tirando daqui o E, tá? Então, é NE, tá? Então, NE é o ne. Esse ne, em francês, ele é usado para negação, mas não só para negação. Quando ele é usado para negação, então eu tenho que... Lacan vai dizer aqui, ó. Tomemos a frase, não tem ninguém aqui. Isso é fora-oclusivo. Por enquanto, está excluído que haja alguém aqui. A esse respeito, Pichon nota que, cada vez que topamos com uma fora-oclusão pura e simples, o francês emprega sempre dois termos, um ne e depois algo que aqui está representado pela palavra persone, mas que pode sê-lo pelas palavras pas ou rien, como um je ne pas rien ou loger, não tenho onde morar, ou je n'ai rien à vous dire, não tenho nada para lhes dizer. Então, sempre que há uma negação fora-oclusiva, tem o ne e depois outra partícula. É assim que se faz uma negação em francês. Agora, a gente pula 2 parágrafos, ó, e aí tem um outro tipo de negação. Esse ne, totalmente essencial ao uso da língua francesa, é aquele que se encontra em frases tais que je crains qu'il ne vienne. Qualquer um sabe que isso quer dizer temo que ele venha, e não temo que ele não venha. Esse ne aqui, nesse caso, e é isso que Lacan acha interessante, é que ele mostra um temor, tem a ver com um temor, mas não é uma negação fora-oclusiva como a negação que ele falou anteriormente. Tem um temor. Então, é como se Lacan percebesse que na língua francesa, então, se encontra uma passagem para o eu da enunciação. É isso que Lacan está querendo dizer aqui com essas coisas, tá? Chamando essa coisa da língua, enfim. Então, vamos continuar aqui. Em outras palavras, nesse ponto de seu uso linguístico, o francês captura o ne em algum lugar no nível de uma errância, se assim posso dizer, durante sua descida do processo de enunciação para o processo de enunciado. No nível da enunciação, a negação incide sobre a articulação mesma do significante, sobre o significante puro e simples dito em ato. É a negação do não estou dizendo que, por exemplo. Não estou dizendo que sou tua mulher. Então, você diz, sou tua mulher, mas eu não estou dizendo isso. No nível do enunciado, ele se torna a negação do não sou tua mulher. Então, esse uso do ne, não para negação, Lacan está relacionando com isso do não dito e do interdito, que é pôr uma coisa de uma negação ali numa frase, mas em uma frase que não quer dizer uma negação. Entenderam? Tá muito... Digam aí se vocês estão mais ou menos entendendo. Página 98. Se tiverem dúvidas, vão falando aí. Página 98 no comecinho. A articulação que Freud dá do fato da negação implica, em todo caso, que a negação desça da enunciação para o enunciado. Por isso, nos surpreenderia se, afinal, toda negação no enunciado comporta certo paradoxo, pois formula algo para, ao mesmo tempo, formulá-lo como não existente, pelo menos, digamos, em certo número de casos. O plano em que se instaram as discordâncias se situa em algum ponto entre a enunciação e o enunciado. Como algo de meu temor se antecipa ao fato de que ele virá. Então, ele está dizendo dessa frase aqui, né? Eu temo que ele venha, né? Temo que ele venha. Então, ele está dizendo assim, ó,
Algo do meu temor se antecipa ao fato de que ele virá, como anseio que ele não venha. Resta-me outra alternativa senão articular. Je crains qu'il ne vienne. Enganchando de passagem, se assim posso dizer, esse né de discordância, que no registro da negação se distingue enquanto tal do né foraclusivo. Vocês me dirão, isso é um fenômeno da língua francesa, não sei o que, não sei o que. E aí ele vai dizer, não, isso tem em todas as línguas, tem no inglês também, não sei o que lá. Então, agora, no último parágrafo antes do 2, na origem, portanto, o sujeito se constitui no processo da distinção entre o eu da enunciação e o eu do enunciado. O que vem depois, o segundo tempo ou a segunda etapa, comecei da última vez a articulá-lo diante de vocês, e é o que iremos ver agora. Então, gente, tudo isso para ele dizer da estrutura do não dito, que é esse não que não significa não, quando o sujeito está em análise e está falando de um sonho. A gente tem que lembrar que isso aqui é para falar do sonho e é para falar de um sujeito em análise. Então, é como lá no livro da Maria Anitta sobre neurose obsessiva, em que o sujeito diz assim, sonhei que transava com alguém, não era minha mãe. Né? Como para dizer assim. Então, o não aí, então essa é a estrutura do não dito. É dizer, mas para dizer que não, né? Não estou dizendo que não sou sua mulher. Não estou dizendo que odeio você. Não estou dizendo que, né? Então essa é a estrutura que Lacan diz que é preciso apontar no sonho e que ele vai agora retomar o sonho do pai morto, tá? Que é o que ele tem falado bastante, que a gente tem falado disso, acho que nos últimos 2 encontros desse sonho. Então vamos aqui para o tópico 2, página 99. E essa estrutura do não dito é essa afirmação, primeiro, que permite o questionamento. É isso? A estrutura do não dito? A estrutura do não dito, pegando o que Lacan está dizendo aqui, Lívia, é primeiro não. É não estou Primeiro, dizendo que. Não estou dizendo que. Se você pegar aqui, eu acho que ele vai falar, mas a sua pergunta, Lívia, você mantenha para a gente ir caminhando com ela, porque aqui no começo, no 1 aqui, ele vai dizer que a denegação, ela é assim, ó, ela é o motor, está na raiz mais primitiva em que o sujeito se constitui. Sim, eu lembro que ele faz uma questão com isso da denegação também no seminário 1, quando ele vai falar do Homem dos Lobos. Ele fala bastante da denegação e da afirmação. E da afirmação. Eu não sei dizer mais, assim, mas eu me lembro dessa passagem, que ele relaciona com o Homem dos Lobos. Se você achar, depois você coloca lá no nosso grupo, porque daí a gente pode, quem sabe, até entender melhor, né? Sim. Então, aqui, página 99. O próximo passo nessa história, como lhes disse, é a dimensão do nada saber disso. O sujeito a experimenta num contexto em que o outro sabe tudo sobre seus pensamentos, já que, na origem, seus pensamentos são, por natureza e estruturalmente, o discurso desse outro. Olha que bonito, né? Então, uma criancinha bem pequenininha acha que o outro, a mãe, o pai, enfim, sabem tudo o que ele está pensando. Lembram do pequeno Hans que fala, pai, o Dr. Freud fala com Deus, né? Ele acha que só Deus sabe, né, o que ele pensa. Então, já não está mais assim, não é qualquer um que sabe o que ele pensa, mas Deus sabe. Então, no começo, uma criança acha que os seus pensamentos podem ser lidos, né? Vamos dizer assim, que o outro sabe o que ele está pensando, até porque ele pensa tomando emprestado esses significantes, né? Que ele ouve no discurso do outro. A descoberta de que, é fato, o outro nada sabe sobre seus pensamentos, inaugura a via por onde o sujeito vai desenvolver a exigência contraditória contida no não dito. Olha que interessante. Então, é esse encontro que a gente poderia chamar aqui
com um vislumbre da castração do outro, o outro não é onipotente, nem onipresente, é isso que permite que o sujeito saia desse lugar de objeto falado, que é o sujeito do enunciado, para ir para o lugar da enunciação, um sujeito que fala. A partir daí, terá de encontrar o difícil caminho ao longo do qual terá de efetuar esse não dito no seu ser, até se tornar essa espécie de ser com que lidamos, isto é, um sujeito que tem a dimensão do inconsciente. Então, veja, o não dito é a própria dimensão do inconsciente. Então, lá atrás, quando a gente, né, falava aqui, pegando a frase do Lacan, que até a Jana depois falou para mim, ou falou em algum lugar, falou para mim, que o inconsciente está na superfície, né? Então, veja, ele está nisso que a gente está falando o tempo inteiro. Ele não está lá nas profundezas, né? O passo essencial que a psicanálise nos faz dar na experiência do homem é que, vou lá para o finalzinho, perceberam essa coisa que estava esquecida nesse sujeito, a saber que o sujeito é o sujeito que fala. É só a partir do certo... Oi? Pri, Oi, Fran. Oi. É a Fran. É que eu peguei aqui os escritos para dizer de um texto que em algum momento, em algum estudo, que eu não me lembro qual dos primeiros seminários, a gente passou por essa coisa da negação, e tem um texto do Hippolyte nos escritos, que é o comentário sobre a negativa do Freud, né, que eu acho que ele explica bem também. Mas aí eu abri Fran, não, mas frase... me fala, esse é a negativa. Será que isso aqui, esse texto, então, é a negativa, né? Isso que ele fala aqui, não é denegação. Mas é aquele texto do Freud de a negação que ele... Qual que é esse que você está falando, Fran? O texto Verneinung. Verneinung. Depende da tradução, né? Mas pode ser negação ou denegação, é isso, eu acho. É que em algum dos está traduzido por a negativa, por isso que eu falei assim, na onda, né? Mas olha só, eu fui procurar isso, aí eu abri no Posição do Inconsciente, e ele diz algo que é de 1960, eu acho, e que ele diz algo que é o que você está dizendo, Priscila. Assim, o inconsciente e está em itálico, né? Um conceito forjado no rastro daquilo que opera para constituir o sujeito, né? No rastro que opera ali no significante. E como você falou de Robson Crusoe, fiquei curiosa com o livro e tal, achei que casou. Fran, eu agradeço, e é super contemporâneo, né, desse escrito aqui. Tem muito a ver. E eu agradeço a fala, mas eu agradeço também isso de você dizer da negação. Por quê? Eu acho que é melhor a gente traduzir como a negação, porque a denegação, eu até fico com isso, falei, o que ele vai dizer depois? A denegação depois fica como o mecanismo da perversão, não é? Quem sabe me dizer? Não fica? Fica. É o mecanismo da perversão. E acaba ficando muitas vezes traduzido como recusa, né? O Verneinung. Eu acho que porque diz respeito não a um mecanismo de negação da castração. Assim. Não entra no recalque, desmentido ou foraclusão, mas diz respeito a esse mecanismo da recusa. Eu acredito que vai por aí. Mas isso me fez pensar outras coisas, o que a Fran falou, que você falou no seguinte, porque quando ele diz assim, a descoberta que o outro nada sabe, ele coloca isso como uma segunda barra. Eu fiquei pensando na cruz, que coloca lá na pegada do Sexta-feira, como a primeira barra, a barra do significante, a barra, então, entre o significante e o significado, né, pensar no signo, e a segunda barra é a barra que incide sobre o significante, que é essa barra do que não se pode dizer tudo, ou essa barra sobre o outro, barrar justamente o outro, né? Eu pensei por aí nessas duas barras, não sei. Eu acho que é por aí mesmo.
É isso. Não se pode dizer tudo, mas a gente dá um jeito de dizer, dizendo que não, né? A gente dá um jeito de dar uma mordida aí no interdito, né? Sim, eu acho que é por aí mesmo. Continuando, então. Negação, Priscila, oi, Oi, boa noite. Márcia. Eu acho que ela vem como uma negação junto com uma contestação. Eu não quis dizer tal coisa. Né? Como se ele negasse, mas ao mesmo tempo contestasse. Sim, ou justificasse, né? Ou justificasse. Eu não estou querendo dizer que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, enfim, é isso mesmo. Acho que vocês pegaram aí essa coisa da estrutura do não dito. Então, é só a partir de certo momento que não podemos mais esquecer isso, a saber, o momento em que sua competência de sujeito que fala se sustenta sozinha. Esse momento em que a competência do sujeito que fala se sustenta sozinha, esse é um momento que a gente percebe no segundo patamar do grafo, tá? Quer o sujeito esteja ou não presente. Mas o que muda completamente a natureza de suas relações com o objeto é esse ponto crucial que se chama desejo. Então, ele está puxando de novo para o desejo. É no campo do desejo que procuramos articular as relações do sujeito com o objeto. Essas relações são relações de desejo, pois é no campo do desejo que a experiência analítica nos ensina que o sujeito tem de se articular. A relação do sujeito com o objeto não é uma relação de necessidade, é uma relação complexa, que precisamente estou tentando articular diante de vocês. Começarei indicando rapidamente que, na medida em que a relação de articulação do sujeito com o objeto se situa no campo do desejo, o objeto não pode ser o correlato e o correspondente de uma necessidade do sujeito. O objeto é essa coisa que suporta o sujeito no momento preciso em que este tem de enfrentar, digamos, sua existência. É essa coisa que suporta o sujeito na sua existência no sentido mais radical, a saber, justamente no sentido de que ele existe na linguagem. Em outras palavras, o objeto consiste em algo que está fora dele, e que só pode aprender em sua natureza própria de linguagem no momento preciso em que ele, como sujeito, tem de se apagar, desvanecer, desaparecer por trás de um significante. Nesse momento, que é, por assim dizer, um ponto pânico, o sujeito tem de se aferrar a algo, e ele se aferra justamente ao objeto enquanto objeto do desejo. Eu achei essa passagem bastante forte, assim, e acho que ela precisa de outros esclarecimentos, né? Mas então o que eu lembrei é do que estava lá em uma aula anterior, se não me engano, na segunda aula, ou na terceira, em que Lacan vai dizer, diante do desamparo, o sujeito é forçado, praticamente, a construir um eu. Então, o eu é a resposta que o sujeito dá ao desamparo. E esse eu, ele precisa, para se constituir, dos outros, né? Que ele põe aí como um objeto que está fora do sujeito. Mas vamos seguindo. E aí ele cita um filme aqui, esse filme, gente, A Regra do Jogo, é um filme que tem no YouTube. Eu confesso para vocês que eu tentei assistir 2 vezes e dormi. Devia ter assistido sentada. Eu fui assistir de noite, antes de dormir, e dormi 2 vezes. Por quê, gente? É muito chato, porque ele é de 1939, se não me engano. Pensem como era aquela filmagem, né? É muito chato. E ele está em francês com o que eu achei tinha tradução, mas não, tinha legenda em inglês, né? Então, só que assim, é outro ritmo, é outro jeito de filme, não consegui, tá? Assistir, mas para quem tiver interesse, tem aí no YouTube. Mas ele cita um personagem aqui que se chama Dálio, né? E que esse personagem era um colecionador. Então ele começa a falar do desejo de novo, e aí ele cita esse Dálio, que é um colecionador do quê? De caixinha de... deixa eu ver aqui. Colecionador de objetos, espera aí. Uma caixa de música.
De música, isso. Caixinhas de música. Ele colecionava caixinhas de música e ele vai mostrar para as pessoas essa última caixinha tão maravilhosa que ele tinha encontrado, enfim. Naquele momento, o personagem está literalmente numa posição que é daquilo que podemos, ou melhor, devemos chamar de pudor. Ele enrubesce, se apaga, desaparece, está muito constrangido. O que ele mostrou está mostrado, mas como poderiam compreender aqueles que estão ali olhando que aqui captamos precisamente o ponto de oscilação que se manifesta ao extremo da paixão do sujeito pelo objeto que ele coleciona, e que é uma das formas do objeto do desejo? Então, antes disso, ele cita uma outra frase, né, que foi citada por um psicanalista, que eu não sei quem, se vocês souberem, me digam aí, que ele diz assim: precisamos chegar a saber o que o avarento perdeu com o roubo de seu cofrinho. Se a gente soubesse o que o avarento perdeu com o roubo do seu cofrinho, aprenderíamos muito. Então, aí ele cita esse exemplo do filme, em que a caixinha de música, e quando o sujeito vai mostrar, que ele é um colecionador, que ele vai mostrar essa caixinha tão preciosa, ele enrubesce, ele se apaga, ele fica constrangido, né? E aí o Lacan está citando isso para dizer um pouco do desejo e do apagamento do sujeito e do constrangimento do sujeito. Calma, nós vamos seguir. Fran, você quer falar? Não, mas eu estava aqui pensando em como associando ao seminário 11 mesmo, em como isso tem a ver com alienação e separação, né? Quando ele fala da fânise do sujeito, enfim. Bom. É isso, eu acho também. É porque você está com a mãozinha erguida, por isso que eu falei. Que eu achei que você queria falar. Não, mas tranquilo, não tem problema. Estamos aqui na página 101. O que o sujeito mostra seria tão somente o ponto principal, o mais íntimo de si mesmo? Não, pois o que é suportado por esse objeto é justamente o que o sujeito não pode desvelar, nem mesmo para si mesmo. É essa coisa que está na borda mesmo do maior dos segredos. Então, veja só, o sujeito enrubesce e a gente, quando fica vermelho, vamos dizer assim, né, que fica constrangido, não sabe bem dizer por quê. Então, não sabe dizer por quê, o outro também não sabe por quê, mas toca num ponto muito íntimo do sujeito. É isso que o Lacan está dizendo aqui. E aí ele volta para a linguística, né, e fala do verbo subjuntivo para falar de um poema, né? O verbo subjuntivo, gente, esse modo de conjugação, né, é um tipo de apresentação do desejo. Isso está escrito lá no Google, tá? Que eu fui pesquisar. Ele mostra uma ação de maneira incerta, duvidosa. Aí dá um exemplo assim, ó. Talvez ele chegue mais tarde. Isso é o subjuntivo. Talvez ele chegue mais tarde, uma coisa incerta, duvidosa. E aí ele cita esse poema, que eu vou ler aqui em português, que está traduzido no pé da página. Ó. Ser uma bela moça, loira e popular, que encha o ar de alegria e que, quando sorri, desperte o apetite nos operários de Saint-Denis. Então, primeiro que essa poetisa aqui, ela é do surrealismo, ela é uma mulher que causava aí entre os homens, enfim, isso é o Jacques Alain Miller que fala aqui no final do livro, que ele faz algumas pontuações sobre o que Lacan coloca. E aí ele escreve esse poema. Ser uma bela moça, loira e popular. E essa mulher era morena, tá? Morena e baixinha. Lacan fala isso e depois o Miller fala também. Eu não sei se é Lacan que fala... de suas características, ser baixa e negra. Era negra. Ser uma bela moça, loira e popular, que enche o ar de alegria e que, quando sorri, desperte o apetite nos operários, né? Aí ele vai falar um pouco disso, que também tem a ver com o desejo. Então, ele vai dizer que o não dito tem a ver com o desejo e que tem outras formas da linguagem de mostrar o desejo. Eu não sei se vocês estão percebendo, com tudo que a gente está falando até agora, o quanto que ele diz assim, é preciso prestar atenção no que o paciente traz.
É preciso porque o inconsciente dele está nas palavras, no modo como ele articula o que ele vai te dizer, na articulação, no modo como ele diz. Está ali o inconsciente dele, né? Então, na página 102, mais ou menos meio da página. Ainda assim, é desse modo que o almejado se articula. Já temos aí algo que vale guardar quando procuramos dar um sentido à frase com que termina a interpretação dos sonhos, a saber, que o desejo indestrutível modela o presente à imagem do passado. O desejo indestrutível modela o presente à imagem do passado. O que essa frase diz, e cujo ronronar escutamos, nós o pomos de imediato na conta da repetição ou do a posteriori. Mas será isso tão certo se examinarmos mais de perto? Se o desejo indestrutível modela o presente à imagem e semelhança do passado, talvez seja porque, como a cenoura do burro, ele está sempre diante do sujeito, produzindo sempre retroativamente os mesmos efeitos. Então, eu entendo até aqui, e pensando lá no livro da Julieta, no que ela fala, que o desejo é essa espécie de bússola. Essa espécie de bússola que nos guia, mas que a gente mesmo, ele está no segredo, a gente mesmo não tem acesso exatamente ao que do que se trata. Né? A gente vai construindo coisas no decorrer de uma análise, isso demora muito, mas demora muito mesmo, para a gente construir alguma coisa que você diz assim, não, isso aponta para o meu desejo, eu acho que isso tem a ver com o meu desejo. É assim, né? Então, não é assim, o desejo é isso, desejo, não é desse desejo que Lacan está falando, né? Eu acho bastante importante pontuar isso e lembrar que, apesar de ter o desenho lá no grafo do desejo, para falar do desejo, mas aquele desejo do outro, né, que voe, o grafo todo é o desejo. Então, o desejo é aquele movimento todo que dá um direcionamento, entre aspas, o destino do sujeito. Né? O destino é aquilo que a gente repete, então eu gostei disso também, dessa cenoura que está na frente, assim, que a gente vai seguindo, né? Finalzinho dessa página, e aí reside todo o problema. Como comunicar aos outros algo que se constitui como segredo? Resposta: por meio de uma mentira. Com efeito, para nós, que somos um pouquinho mais espertos que os outros, isso pode acabar se traduzindo por: assim como é verdade que sou uma bela moça loira e popular, desejo encher o ar de alegria e despertar apetite nos operários. Ora, não está dito, não é óbvio que todo ser, mesmo generoso, mesmo poético, mesmo poetisa, tenha tanta vontade assim de encher o ar de alegria. Afinal, por que encher o ar de alegria? Porque senão, na fantasia, e para demonstrar até que ponto o objeto da fantasia é metonímico, portanto, a alegria vai circular como uma metonímia. Nessa digressão, apresentei-lhes a estrutura do anseio pela via da poesia. Podemos agora entrar nela pela via das coisas sérias, ou seja, localizando o papel efetivo que nela desempenha o desejo. Agora o ponto 3, então. Vamos ver aqui. Tá, vamos lá. Então, vimos que, como era de se esperar, o desejo tinha de encontrar seu lugar em algum canto do grafo. Entre, por um lado, o ponto de onde partimos, dizendo que o sujeito nele se aliena, aí, Fran, ele até usa esse termo, o sujeito nele se aliena na medida em que tem de entrar nos desfilamentos do significante, ou seja, essencialmente a alienação do apelo, da necessidade, e, por outro lado, esse para além onde vai se introduzir como essencial a dimensão do não dito. Então, é na medida, gente, que ele pode, que um sujeito pode fazer essa pergunta, o que queres, né? Que Lacan coloca, que ele pode se perguntar sobre o desejo do outro, e para ele se perguntar sobre o desejo do outro, então precisa daquele jogo de presença e ausência da mãe,
precisa de tudo aquilo, né, que Lacan coloca lá no Seminário 5, mesmo antes, e mesmo em outros lugares, que é essa mãe que faz enigma, né? Que é esse sujeito que está nesse lugar do outro materno que faz enigma. Né? Então, é na medida que o sujeito pode fazer essa pergunta, o que o outro quer de mim e para si mesmo, enfim, né? E aí lembrando que Lacan diz o desejo é sempre desejo do outro, é nessa medida, exatamente aí, que o sujeito pode introduzir como essencial essa dimensão do não dito e que ele pode se colocar como um sujeito da enunciação, que ele sai de uma posição original de objeto, né? Objeto do capricho do outro, objeto do gozo do outro. Como e onde se articula o desejo, o sonho que escolhi, o do pai morto, vai nos permitir mostrá-lo. E aqui, gente, ele faz, não é que ele não retoma, ele retoma esse sonho ainda, mas aqui ele faz um fechamento muito bonito desse sonho. Então, vamos seguindo para vocês verem como é bonito. Página 104. Recapitulemos como esse sonho está constituído. Então, é assim. O sujeito vê aparecer o pai na frente dele. Esse pai que ele acaba de perder depois de uma doença que constitui para ele longos tormentos. Ele o vê aparecer na sua frente e é atravessado, nos diz o texto, por uma profunda dor ao pensar que o seu pai está morto e que ele não sabia disso. Freud insiste no caráter dessa formulação, que soa absurda, e nos diz que pode ser entendida se acrescentarmos que ele estava morto conforme seu anseio. Resumindo, ele não sabia que era conforme seu anseio que ele estava morto. O ele não sabia, pulo um parágrafo e vou para o outro. Eu coloco na linha de baixo, ele não sabia, ó, vejam aí. Na medida em que está relacionado essencialmente com a dimensão da constituição do sujeito. Então, veja só, a ignorância, a paixão pela ignorância, ela está na constituição do ser humano enquanto sujeito. Né? Com efeito, é sobre um ele não sabia inútil que o sujeito tem de se situar, e é precisamente aí que ele mesmo tem de se constituir como não sabendo, pois é o único ponto de saída que lhe é dado para que o que não é dito ganhe efetivamente alcance de não dito. Tem, então, essa ignorância fundamental, e isso em todas as estruturas. Tá? Tem uma coisa com o não saber, e eu reafirmo aquilo do texto do Freud, a perda da realidade na neurose e na psicose. Em ambas, né, tem um não saber aí. Eu não saberia dizer na perversão, eu não saberia dizer como é que isso funciona, mas, e também nunca vi, mas não é que não exista, eu não sei se existe ou não, alguém que faça uma relação do grafo, do desejo, com a perversão. A Colette Soler faz uma relação do grafo do desejo com a psicose. Eu ainda não consegui esse texto, mas ela faz uma relação. Claro, não desse jeitinho, mas ela acha que dá para usar para a gente falar da psicose. Tá? O ele não sabia se situa no nível do enunciado, mas é certo que nenhum enunciado desse tipo pode ser feito senão como suportado pela subjacência de uma enunciação. Com efeito, ele estava morto. Para todo ser que não fale, não quer dizer nada. A morte só tem sentido para quem fala, né? Temos provas disso, digo mais, temos o teste disso na indiferença imediata que a maioria dos animais demonstram pelos despojos, pelos cadáveres de seus semelhantes, a partir do momento em que são cadáveres, né? Ele vai dizer a maioria dos animais, menos os cachorros, que tem um certo super-eu, né? O Lacan vai dizer aqui, em seguida. Pulando um parágrafo no próximo, o ele estava morto já supõe o sujeito introduzido em algo que é da ordem da existência. A existência aqui nada mais é do que o fato de o sujeito, a partir do momento em que se posta no significante, já não pode se destruir. Se ele entrar nesse encadeamento intolerável que para ele se desenrola imediatamente no imaginário e que faz com que ele já não possa se conceber senão como ressurgindo sempre na existência.
E ele vai começar aqui, gente, a falar de como isso que a gente também já falou um pouco nos nossos encontros anteriores das aulas do Lacan, que é isso de como a pulsão de morte está atrelada à pulsão de vida. Morte e vida estão juntas no neurótico. Freud vai falar, isso lá em Luta e Melancolia, que o lugar onde existe a pura cultura de pulsão de morte é na melancolia. Então, é na psicose, e na psicose específica que ele está falando, que é a melancolia. No neurótico, a pulsão de vida e a pulsão de morte, elas estão unidas. E é muito interessante isso, porque agora ele vai falar um pouco da morte. Na próxima aula dele, na próxima aula do Lacan, nesse seminário, ele vai falar do desejo como vida, né? Então, eu acho que a gente vai construindo isso também, né? Eu acho que foi no nosso encontro passado que a gente falou um pouco disso, né? Porque falamos do princípio do prazer e do princípio da realidade, e que no final das contas, a tendência original do organismo humano, né? A tendência original é a morte, porque a tendência original é o fim da tensão, né? A gente falou disso. E Lacan, quando começa a falar desse sonho do pai morto, eu não sei se vocês se lembram, mas ele vai dizer assim, o desejo principal é o desejo de morte. Aí, né? Ele fala alguma coisa nesse sentido, da força desse desejo de morte. Mas a morte está atrelada à vida no neurótico, então isso é muitíssimo importante. Então, a gente vai acabar esse capítulo agora aqui falando um pouco da morte, mas a gente tem que lembrar que depois Lacan retoma a coisa da vida já no próximo, tá? Então, seguindo aqui, página 106. O que vemos aqui? Ao sujeito atravessado pela mais profunda dor ali diante do pai. E ao pai que não sabe que está morto, ou mais exatamente, pois convém pôr o verbo no tempo em que o sujeito apreende e comunica. Ele não sabia. No tocante ao sonho, é importante lembrar-lhes a maneira como ele nos é comunicado. É sempre por meio de um enunciado. O sujeito nos relata o quê? Um outro enunciado, mas dizer isso não é absolutamente suficiente. Ele apresenta esse outro enunciado como uma enunciação. Ele não sabia, se inscreve no desenho no primeiro plano da clivagem. Do lado do que? Penúltimo parágrafo ali. Ó. Do lado do que se apresenta no sonho como sujeito, encontramos o quê? Um afeto, a dor. Dor por quê? Porque ele estava morto. Do outro lado, do pai, o que corresponde a essa dor é ele não sabia. Ele não sabia o quê? A mesma coisa, que ele estava morto. Em complemento, coloca o conforme seu anseio. Então, ele faz tipo uma tabela aqui, ó, do lado do sujeito, a dor porque ele estava morto, do lado do pai, ele não sabia que estava morto. Ambas as coisas conforme seu anseio. Quando Freud nos diz que é no conforme seu anseio que se encontra o sentido do sonho, é implicitamente sua interpretação. Isso parece ser muito simples. E implicitamente sua interpretação, isso parece ser muito simples. Contudo, dele suficientes indicações de que não era. Lembram-se daquele sujeito que, ele vai falar do Édipo, lembram-se daquele sujeito que, depois de esgotar todas as formas, depois de esgotar de todas as formas a via do desejo, na medida em que este é pelo sujeito não conhecido, e sob o efeito do castigo por qual crime, por nenhum outro crime senão o de ter justamente existido nesse desejo, vê-se levado ao ponto em que já não há outra exclamação a proferir senão não ter nascido, melhor não ter nascido, né? Então aqui ele retoma o Édipo para dizer que a dor do Édipo é ter existido no desejo pela mãe, de ter existido no desejo de matar o pai, e tê-lo feito, né? Ter existido e ter executado. Que depois de ter chegado nisso, veja só, depois que o sujeito, ele esgota todas as formas da via do desejo, ele chega no melhor não ter nascido. Em que desemboca a existência que chegou à extinção do desejo.
Essa dor, dou um pulinho ali, mas continua no mesmo parágrafo. Essa dor se aproxima na experiência dessa dor da existência quando nada mais a habita além dessa própria existência. E tudo no excesso do sofrimento tende a abolir esse termo inerradicável que é o desejo de viver. Então, veja, uma existência reduzida à própria existência, que é a abolição do desejo, veja só, ela erradica isso que é inerradicável, que é o desejo de viver. Então, uma vida sem desejo erradica o inerradicável, que é o desejo de viver. Essa dor de existir, quando o desejo já não está presente, se ela foi vivida por alguém, foi sem dúvida por aquele que está longe de ser um estranho para o sujeito, a saber, seu pai. Mas o que é certo em todo caso é que essa dor o sujeito sabia. Então, esse pai, vivendo essa dor horrível, onde não existe mais desejo nenhum, um sujeito à beira da morte, sofrendo horrores, né? Essa dor, esse sujeito sabia. Vamos virar a página, lá na 108, agora. O que quer dizer o ele não sabia? Certamente que o sujeito vê que seu pai não sabia qual era o anseio dele, do sujeito, que seu pai morresse para acabar com o sofrimento. Então, aquilo, o sujeito desejando que o pai morresse para acabar com o sofrimento. Em outras palavras, nesse nível, ele, o sujeito, sabe qual é seu próprio anseio. Ele pode ver ou não ver, tudo depende do ponto da análise em que esteja. Tá? Isso é forte também, né? Dependendo do ponto da análise que você está, você consegue ver ou não. Que o anseio de que seu pai morra foi seu no passado. E não pelo seu pai, mas por si, o sujeito, que era seu rival. Mas há algo que ele não pode ver de jeito nenhum, no ponto em que está. É que a dor de seu pai, ele a assume sem saber. E é também que a ignorância que ele põe diante de si, no personagem do pai, no objeto, sob a forma do ele não sabia, é absolutamente necessário que ele a mantenha para não saber que mais vale não ter nascido. Veja, saber disso é um horror. Então, essa é a ignorância radical do sujeito. Não chegar nisso, né? E é nisso se toca no fim de uma análise. Não vou dizer exatamente no fim, porque o fim, os psicanalistas dizem aí que tem a ver com essa coisa do entusiasmo, né? Mas antes do fim se toca nesse horror do é melhor não ter nascido. E aí esse horror é que não se pode ver. É uma proteção não ver isso, né? Se não há nada no termo final da existência além da dor de existir, melhor assumi-la como sendo do outro que ali está e que ainda fala, assim como eu, o sonhador, continuo falando. Melhor isso do que ver desnudar-se esse derradeiro mistério, que é o conteúdo mais secreto desse anseio. É o que, no fim das contas? Não temos nenhum elemento no próprio sonho, só o sabemos pelo conhecimento da experiência analítica. O conteúdo secreto desse anseio é o anseio da castração do pai, isto é, o anseio por excelência que no momento da morte do pai retorna ao filho porque é sua vez de ser castrado. É o que não deve ser visto sob hipótese alguma. É a castração e a castração do outro. Lembram lá no grafo S de abarrado? E que a Fran retomou uma coisa que a Vera Paulo disse, mais difícil do que ver a própria castração é admitir a castração do outro. Embora eu não esteja, por enquanto, detalhando os termos e os tempos nos quais formular a interpretação, é fácil mostrar no grafo que uma primeira interpretação pode imediatamente ser feita no andar inferior, no nível da linha cheia, onde se inscreve o ele não sabia na fala do sujeito. Seria uma observação do tipo: no seu sonho, seu pai não padece nem um pouco, já que não sabia, conforme o seu anseio, a enunciação do anseio.
estaria muito bom. Mas como a condição de que o analista já introduza nessa observação algo de problemático, que seja de tal natureza que faça surgir no inconsciente o que até então estava recalcado e pontilhado no andar superior, isto é, que ele estava morto já fazia muito tempo, conforme seu anseio, conforme o anseio do Édipo. Morrer conforme o desejo de morrer. Morrer diante da dor de existir, que é insuportável. Então, esse encontro com o insuportável, um sujeito faz lá na infância. E aí ele constrói uma série de coisas em sua fantasia para suportar. E aí fica com esse radical não querer saber. Porque é insuportável saber que você existiu no desejo pela mãe, que você existiu no desejo de morte ao pai, que você existiu no desejo de morrer. É insuportável. Com efeito, estamos terminando, tá, gente? Aqui na página 109. Com efeito, o anseio de castrar o pai, com seu retorno sobre o sujeito, tem um alcance que vai além de qualquer desejo justificável. Esse anseio é aqui a máscara do que há de mais profundo na estrutura do desejo, tal como denuncia o sonho, a saber, a necessidade estruturante, significante, que impede o sujeito de escapar da concatenação da existência na medida em que esta é determinada pela natureza do significante. Esse encadeamento necessário não é seu anseio que o exprime, e sim nada mais que a essência do conforme. Afinal, o recalque repousa toda ela na problemática do apagamento do sujeito, que no caso é sua salvação, nesse ponto derradeiro em que o sujeito está fadado a uma derradeira ignorância. O motor do recalque não é o recalque de algo pleno, que se descobre, que se vê e se compreende, mas a elisão de um puro e simples significante, o conforme, do que marca a concordância ou a discordância, o acordo ou o desacordo entre a enunciação e o significante. Afinal, o que se manifesta no desejo do sonho é isso. Ele não sabia. Finalzinho da página, esse sonho esquemático figura a confrontação do sujeito com a morte. Mas essa sombra convocada pelo sonho faz precisamente cair seu sentido mortal. Com efeito, o que quer dizer a aparição do morto, senão que ele, o sujeito, não está morto, já que pode sofrer no lugar do morto. Então, veja só, é um sonho sobre a morte, mas é um sonho para dizer que o sujeito não está morto, que o que sonha não está morto, e que por isso pode sentir essa dor. Última página aqui. O sujeito, enquanto barrado, segundo parágrafo, anulado, abolido pela ação do significante, encontra seu suporte no outro, que é o que, para o sujeito que fala, define o objeto como tal. Nesse caso, é aí, nessa fantasia humana, que é a fantasia do sujeito, que não é mais que uma sombra, é aí que o sujeito mantém sua existência. Mantém o véu que faz com que possa continuar sendo um sujeito que fala. Então, eu acho que aqui ele fala do paradoxo do desejo, que tem a ver com a coisa da morte, mas que tem a ver com tamponar tudo isso, pôr um véu em cima disso, se escorar na fantasia, que tem a ver com o outro, que tem a ver com o que queres e com a resposta que você dá para isso. Por isso que a fantasia é um suporte muito importante, e é por isso que é tão difícil de fazer essa destituição subjetiva, que tanto se fala do fim de análise. Porque a fantasia não é qualquer coisa, é uma coisa que te mantém aí como sujeito falante, né? É alguma coisa que te faz viver, que faz você ir para o mar e como o Robinson Crusoe, ir para o mar e viajar e conhecer o mundo e seguir em frente, seguir em frente, seguir em frente, até morrer, né? É isso, gente. Alguém quer dizer alguma coisa sobre isso da morte, do desejo? Ah, Fran, que bom que você gostou.
Que joia. A gente pode, eu sempre digo isso, mas, né, vou ressaltar, a gente pode continuar conversando lá no grupo, se vocês lembrarem de alguma coisa, quiserem falar, né, de alguma coisa. Então, ressaltando, porque eu quero que todo mundo saia um pouquinho felizinho daqui, né? Aqui ele falou bastante da morte, mas depois no próximo ele vai falar do falo, né, da coisa, da vida, tá? Desse outro lado, né? Mas eu acho importante que a gente tenha em mente que a pulsão de vida e a pulsão de morte são duas coisas que estão juntas, né? Que caminham juntas, assim, na vida, né? Que fazem parte aí do desejo. É isso, então. Tá bem? Olha, eu agradeço todos que estiveram aqui. Depois eu coloco a gravação lá no grupo, para quem não pôde ou para quem saiu, enfim. E a gente se vê, então, agora no dia 3/8. Mas eu vou fazer o folder de novo com as datas para colocar lá, tá? Então, em agosto são 2 encontros, 3/8 e 31/8. Tá bom? Obrigada, viu, Priscila? Foi ótimo. Ah, que bom, Fran, que bom, Jana. Obrigada a todo mundo. Tchauzinho, até mais. Obrigada, gente. Priscila. Tchau, Até tchau. Foi agosto. ótimo. Obrigada. Obrigadão. Tchau, tchau.